Olá para você que é ligado em saúde. Os tratamentos voltados para a saúde mental devem ganhar novos aliados em breve. As substâncias psicodélicas vêm sendo apontadas como possíveis substitutas de medicamentos indicados para doenças como a depressão. E aí você pode estar se perguntando, mas não são substâncias proibidas? Algumas não, outras sim, mas tudo indica que só por enquanto. É que as pesquisas científicas estão descobrindo que algumas dessas substâncias têm efeitos positivos quando usadas em doses controladas e com acompanhamento médico. O uso de psicodélicos para a saúde mental é o nosso assunto de hoje. Para conversar com a gente sobre o uso de psicodélicos para a saúde mental, convidamos Fernando Bezerra. Ele é coordenador da Associação Psicodélica do Brasil. Fernando, é um prazer recebê-lo hoje aqui no Ligado em Saúde. Olá, Bárbara, é um prazer. Agradeço o convite e será um prazer conversar com vocês sobre esse tema. Vai ser sim. Bom, mas antes de a gente começar esse bate-papo, vamos ver quais substâncias estão sendo pesquisadas no momento. Depois de uma pausa de mais de 50 anos devido à criminalização, as pesquisas com psicodélicos voltaram com a corda toda. No Brasil e no mundo, estudos avançam para descobrir se determinados alucinógenos podem auxiliar na saúde mental. Vamos listar aqui algumas descobertas mais recentes. A ayahuasca é um chá preparado com a mistura de duas ervas amazônicas bastante utilizado em rituais religiosos. Segundo pesquisas, ele tem mostrado potencial antidepressivo, principalmente nos casos mais resistentes a medicamento. Ibogaína, substância extraída também de uma planta, só que de origem africana. Pesquisas apontam que ela pode auxiliar no tratamento de dependência química. LSD, conhecida como doce ou ácido, é uma substância produzida em laboratório. Aplicação terapêutica, ansiedade, depressão e alcoolismo. Mas alguns estudos indicam também que pode trazer benefícios para a memória e cognição dos idosos. MDMA, substância também produzida em laboratório. Há estudos bem avançados no tratamento de estresse pós-traumático e depressão. Psilocibina, ou cogumelos mágicos. Testes clínicos têm apresentado resultados positivos em pacientes com quadros de depressão resistentes. Por último, um aviso. Não é para sair por aí usando essas substâncias não, hein? Mesmo porque elas são proibidas e podem causar danos à saúde. Tudo ainda está em fase de pesquisa. Bom, Fernando, essa relação entre psicodélicos e saúde mental, ela não é nova, né? Ela tem um histórico aí, já vem de longe, né? Por que isso foi descontinuado? Em que momento aí da história nossa ligada à saúde mental que se pensou, não, talvez não seja importante usar aqui os psicodélicos? Esse é um debate ainda recorrente no meio acadêmico. A gente tem discutido esse debate do ponto de vista histórico. Na década de 50, particularmente, tiveram dezenas, centenas de estudos, chegaram a milhares de estudos durante a década de 60 e 70, e com resultados muito bons, na verdade. Estudos controlados, talvez não tão controlados como as atuais pesquisas clínicas, mas com bons resultados no sucesso para tratamento de depressão, ansiedade, dependência de álcool, por exemplo. O que acontece é que os psicodélicos começaram a ser usados também por pessoas que eram ligadas à contracultura e que visavam não só o tratamento da saúde de quadros clínicos, mas também a ampliação da consciência. Algumas pessoas acreditam que a proibição tem ocorrido por conta dessa busca do uso social, do uso recreativo dessas substâncias. No entanto, o que nos indica o debate atual é que essa proibição teve uma razão política, que era uma razão de criminalizar pessoas que queriam questionar as guerras que o Ocidente travava, a política, a forma de organização familiar, a forma de organização do estilo de vida americano. E, de certo modo, a criminalização servia para controlar certos grupos, digamos assim, outsiders, marginais
Então, basicamente, esse foi o motivo da criminalização, que não era uma criminalização para pesquisa clínica. No entanto, o que acontece? Quando a gente proíbe uma substância, isso cria uma série de barreiras para a pesquisa clínica. Isso dificulta com que você pesquise. Além disso, as pesquisas perderam completamente o financiamento. Então, perda de financiamento, junto com o estigma social que gerou em torno daquelas substâncias e dificuldades burocráticas. Então, houve um conjunto de fatores que levou os pesquisadores a abandonarem essas pesquisas cada vez mais, não propriamente pelos seus resultados. Os resultados eram, inclusive, muito bons e com o uso dentro do ambiente clínico, inclusive, com baixíssimo risco potencial problemático. Até porque a gente está falando de uso controlado e acompanhado, né? Não é um uso indiscriminado, né? E aí eu queria falar com você, a gente viu ali algumas das substâncias que estão sendo pesquisadas hoje e são as mesmas desse período, são as mesmas do passado ou tem algo novo aí nesse processo? Há algumas substâncias novas, eventualmente até substâncias semelhantes que a química vai desenvolver, como a acetamina, por exemplo, usada hoje para tratamento de depressão resistente a outros medicamentos. Mas o maior conjunto dessas substâncias são substâncias que eram pesquisadas também na década de 70, 60, 70. Então, a gente tem duas grandes, talvez, estrelas nesse campo, que seria o MDMA, o metileno dioximetanfetamina, e a psilocibina, que é o princípio ativo dos chamados cogumelos mágicos. São as pesquisas que estão mais avançadas, eu diria, que estão em fase 3, já muito próximos a estudos em grandes grupos populacionais para um processo regulatório. Agora, muita gente pode se perguntar num momento como esse, que, como você mesmo disse, pessoas que usam para recreação tendem a dizer que há ali alucinações, visões, né? Alguns processos ali mentais que fogem um pouquinho do controle dessa pessoa, né? Como é que fica isso em relação a um tratamento? Né? Porque a gente está falando do tratamento em relação à saúde mental e, ao mesmo tempo, tendo esses efeitos já conhecidos quando se é usado, obviamente, num uso recreativo. Há necessidade de acompanhamento? Como é que é? Sim, há necessidade de acompanhamento. De fato, esses efeitos podem gerar ansiedade significativa para essa pessoa. No entanto, uma coisa muito interessante que a gente tem visto, alguns estudos mostrando a correlação de experiências de pico, que a gente chama, experiências de vida, que são vividas durante essas visões, que normalmente acontecem no ambiente interno da pessoa. Não são propriamente alucinações, você não vê ninguém ali que não existe, né? Mas são visões internas, e essas visões, elas podem causar tanto muita ansiedade, quanto promover experiências muito impactantes, do ponto de vista até experiências muito boas, muito agradáveis. Mas há alguns estudos mostrando a correlação entre experiências intensas desse ponto de vista subjetivo e o resultado terapêutico alcançado. Então, isso é muito novo para a gente no campo da saúde mental, porque o grande marco da psicofarmacologia foi usar remédios para diminuir simplesmente os sintomas. Então, se você tem depressão, você quer um remédio que te deixe sem depressão, mas não você entrando naquilo que te causava depressão, não naquilo que te causava aborrecimento, estresse. E os psicodélicos, eles não ocorrem, não funcionam dessa forma. Eles te colocam em contato, muitas vezes, com aquilo que é doloroso. Então, é um outro caminho, é quase como se você estivesse falando uma amplificação do processo psicoterapêutico. Então, por isso que eles são feitos, o uso de psicodélicos em todas as pesquisas hoje que a gente tem, é sempre acompanhado por 2 profissionais de saúde mental, normalmente psicólogos ou psiquiatras, que acompanham a pessoa durante horas. Além disso, tem sessões prévias de psicoterapia, posteriores de psicoterapia, para ajudar a integrar aquele estado. Então, é uma lógica um pouco diferente. É uma lógica nova que a gente está lidando e que envolve uma reunião
de certo modo, do debate bioquímico, do debate psiquiátrico, do debate farmacêutico e de todo o acúmulo que a psicologia, que a psicanálise foi produzindo ao longo das últimas décadas. Vamos exemplificar aqui para quem está acompanhando a gente. É como se eu estivesse fazendo um processo de psicanálise e tem algo ali que eu não consigo resolver, algo que me machuca, de sei lá, talvez um trauma na infância e que talvez um desses psicodélicos possa acessar aquela questão em mim, né? Mas se eu estiver sozinha, talvez eu não avance no entendimento daquilo que eu estou vivenciando. Então, eu preciso estar com alguém ao lado que é um terapeuta. É isso? Vou dar um exemplo prático. No caso do MDMA, que é uma das substâncias, o MDMA é uma substância empatogênica. Então, a gente não tem nenhuma substância no nosso atual arsenal farmacológico que tenha esse tipo de efeito. O que significa? É uma substância que aumenta a empatia e ela reduz o medo. Então, você pensa alguém que passou por um trauma, que viu uma violência muito radical na sua frente, ou que passou por essa violência ela mesma. Essa pessoa, se ela lembra desse trauma, ela pode retraumatizar. Isso pode piorar a ansiedade dela. Inclusive, é difícil ela sustentar um processo psicoterapêutico. Ela muitas vezes pode abandonar por ser muito duro. O MDMA ele reduz as regiões do cérebro, o número de conexões cerebrais naquela região, sistema límbico, no caso, na amígdala, fazendo com que a pessoa sinta menos medos e mais empatia. Então, é capaz dela olhar para aquela cena sem ser retraumatizada. Então, aquilo que o psicoterapeuta não conseguia trabalhar na psicoterapia, agora ele consegue. Então, os psicodélicos eles criam possibilidades para que a pessoa consiga trabalhar certos temas da vida dela, ao mesmo tempo que eles têm um efeito neurobiológico que nos parece muito promissor. Aumento de conexões cerebrais, neurogênese, que é a produção de novas células nervosas em algumas regiões do cérebro, aumento de conectividade cerebral. Então, tem várias possibilidades aí neurobiológicas que estão sendo estudadas, ao mesmo tempo que a gente está tentando entender esse lado clínico. O que acontece na experiência da pessoa que está ali. Eu acho que esses dois campos nos acompanham para entender um pouco isso. O que acontece ali? E por que essas substâncias conseguem melhoras nos resultados quando você mede depressão antes e depois? Por que elas melhoram tanto assim? Bom, a gente vai para o intervalo rápido. É claro que vamos falar muito mais sobre esse assunto hoje aqui no Ligado. E depois do intervalo, a gente continua a falar sobre o uso de psicodélicos para a saúde mental. Até já. O Ligado em Saúde está de volta, hoje falando sobre o uso de psicodélicos para a saúde mental. E quem conversa com a gente sobre o assunto é Fernando Bezerra, coordenador da Associação Psicodélica do Brasil. As pesquisas que analisam o uso de psicodélicos nos tratamentos voltados para a saúde mental também estão sendo feitas aqui no Brasil. A nossa equipe foi conhecer o trabalho de cientistas que buscam entender como essa parceria pode dar certo. O Brasil está na vanguarda das pesquisas com psicodélicos. O país é o terceiro maior em projetos nessa área, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Liderando esses rigorosos estudos, a gente pode destacar a atuação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Estadual de Campinas e a UFRJ, Universidade Federal do Rio. Essa última é feita em parceria com o Instituto DOR, que a gente veio conhecer. As pesquisas daqui são lideradas pelo neurocientista Stevens Rehn, considerado um dos maiores especialistas do país. A doutora Lívia, que é pesquisadora aqui do Instituto, trabalha com o doutor Stevens, nos recebeu, agradeço. Eu queria saber o que vocês estão estudando no momento, né? Que substâncias? Então, aqui no laboratório, a gente está estudando as substâncias psicodélicas, dentre elas a psilocibina, o LSD, o 5-mel-DMT e também substâncias do grupo dos canabinoides. E a gente tem feito estudos com essas substâncias em laboratório, em células humanas, e a partir daí a gente consegue entender melhor como é que elas funcionam nessa possibilidade que elas têm de alterar a consciência humana. E o que vocês já descobriram até agora, os resultados? Então, o que a gente já viu até agora, nos nossos estudos,
foi que essas substâncias elas mexem com moléculas que estão relacionadas com a plasticidade celular, que é a capacidade dos neurônios de se modificarem a partir de um estímulo e gerar novas conexões. Nós temos alguns estudos publicados, né, com o LSD, o estudo mais recente, mostrando justamente essa modificação, então a capacidade do LSD em tarefas relacionadas à aprendizagem. E como esses estudos podem ajudar na prática clínica? Então, a partir desses estudos que a gente está fazendo, a gente consegue entender melhor quais são as possibilidades de aplicação dos psicodélicos. E isso pode abrir caminhos para aplicações em novas doenças, com novas possibilidades terapêuticas. Então, por exemplo, essa molécula da armina, a gente tem estudado uma aplicação possível futura na doença de Alzheimer, visto que ela tem essa, né, a gente viu essa possibilidade de atuar na plasticidade. Hoje já tem estudos clínicos publicados mostrando que a psilocibina ela teve um efeito importante na diminuição da depressão. Também para a ansiedade, os primeiros estudos foram na ansiedade pré-morte. E agora tem cada vez mais estudos clínicos tentando entender o potencial dessas substâncias. O Brasil está na vanguarda de estudos, né, com psicodélicos. E vocês aqui fazem parte disso, né? Queria que você me falasse um pouco da sensação disso. É muito instigante, né, e animador. A gente está participando de pesquisas que são realmente dentro do contexto mundial de ponta. Eu acho que a gente tem um potencial de fazer uma ciência que faça diferença. Bom, Fernanda, a gente viu aí pesquisas que estão em andamento no Brasil. Vocês, obviamente, por ser uma associação, vocês devem acompanhar aí alguns desses trabalhos que estão sendo feitos, né? O que a gente já pode dizer em relação a futuro, né? Qual vai ser o futuro desse tipo de uso dos psicodélicos no tratamento de saúde mental? É breve, vai demorar, ainda temos muito tempo de pesquisa pela frente. Em que pé que a gente está? É gratificante acompanhar esse momento histórico. Eu mesmo estou numa pesquisa na PUC-Rio de terapia com psicodélicos no campo da saúde mental. Então, é gratificante. E quanto à associação psicodélica, a gente acompanha esse cenário e se mobiliza também para produzir capacitação. A gente vai precisar de profissionais capacitados, a gente vai precisar dessas pessoas prontas também para, de alguma forma, dialogar com a ciência. E a ciência, no nosso entendimento, ela também não se dá de uma forma pura, como se estivesse fora do contexto social. Então, embora os psicodélicos produzam resultados ainda melhores do que grande parte da farmacoterapia de primeira linha para tratamentos de alguns transtornos mentais específicos, ainda assim, a gente está pensando hoje como é possível que isso seja acessível à nossa população. Como isso vai chegar no Brasil, em um país de terceiro mundo, em um país do sul global, em um país latino-americano, como isso se insere na nossa realidade. Então, a nossa realidade, obviamente, não é a mesma que as pesquisas dos Estados Unidos, que estão tratando pessoas que estão na guerra, né? Pessoas que traumatizadas, com estresse pós-traumáticos. Mas a gente tem um nível de violência no Rio de Janeiro, no Brasil, enorme. Então, como essas pessoas podem acessar esses tratamentos? Será que é possível que isso no Brasil precise chegar para o Sistema Único de Saúde? A gente acredita que sim. Então, a gente entende que é preciso mobilizar e pensar já modelos para que essa terapia psicodélica, ela não só chegue nos sistemas que garantam a sua acessibilidade, mas igualmente que a gente possa pensar a nossa realidade, qual é o modelo de terapia psicodélica para o Brasil, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Como fazer isso? Mas, enquanto perspectiva, que eu acho que foi sua pergunta, eu acho que é um pouco difícil a gente dizer. Eu diria que a gente está no último estágio e espero que a gente não demore demais, porque, na verdade, o Brasil ele tem tudo para ser pioneiro, como foi colocado. A gente está em terceiro lugar em termos de pesquisa publicada no mundo. Mas é importante que a gente consiga avançar nas nossas diferentes frentes, tanto em formação de profissionais médicos e psicólogos, acompanhar a formação de produção de substâncias pela indústria farmacêutica, acompanhar o debate sobre outras possibilidades, como usar cogumelos in natura, por exemplo. Será que tem efeito comitiva, um efeito conjunto de substâncias internas nos fungos ou não? A gente tem muita pesquisa a ser feita. E eu acho que, eu espero que
talvez o marco regulatório conservador no Brasil sobre substâncias não atrapalhe para que a gente fique depois à mercê de países produtores dessas substâncias e fique numa posição muito desconfortável de tornar essas terapias muito mais caras do que elas poderiam ser. Essa é uma questão importante porque a gente tem no Brasil, por exemplo, ainda há muitas divergências sobre o uso do canabidiol, né, da chamada maconha medicinal, que é uma substância que já vem sendo usada em outros países para tratamento de questões também ligadas à saúde mental, como o Alzheimer, por exemplo, estou dando um exemplo só, mas aqui existe uma resistência por parte da sociedade, né, em relação ao tema. Então, é algo que precisa aí também, imagino, com o uso de psicodélicos, como isso pode ser aí também ter uma certa resistência por parte dessa sociedade e também dos próprios profissionais da saúde, né? Sem dúvida. Acho que a gente tem um grande papel a fazer, que é avançar na pesquisa científica. Só que isso sozinho não é capaz de dar conta do tema. É preciso que haja popularização da ciência, é preciso que haja debate na sociedade para que esse tema seja desmistificado de alguma maneira e que a gente possa olhar o tema de uma maneira um pouco menos apaixonada. Inclusive olhar, olha, tem riscos, mas tem benefícios. Comparado com outros tratamentos, o que eles nos traz de novidade? Então, para mim, acho nem um pouco razoável abandonar esse tratamento que tem gerado grandes resultados clínicos em razão de qualquer tipo de preconceito. Eu acho que a gente tem que olhar para o que está se produzindo de resultado. Eu acho que hoje os psicodélicos o resultado deles também não é igual, a gente tem que olhar cada um detalhadamente, mas a gente tem sucessos que a gente não via esse avanço no campo de fármacos, novos medicamentos, há muito tempo. É uma grande novidade. Realmente, alguns autores falam que realmente é a nova revolução no campo da saúde mental. Pode ser um exagero? Pode ser, mas para mim o fato é um grande potencial de contribuição desses novos medicamentos para o campo da saúde mental. Essa é uma grande questão que você traz, ainda pensando no usuário, que o usuário tem muito receio, muitas vezes, de quando é indicado a ele um medicamento para a saúde mental, dele se tornar dependente daquele medicamento para o resto da vida dele. Como é que fica essa relação com o uso de psicodélicos, né? Já se tem alguma coisa nesse sentido de haver a existência da dependência em relação ao psicodélico? É um debate antigo, há quase um consenso quanto a um conjunto de psicodélicos não ter um potencial de dependência, aquilo que a gente chama de psicodélicos indóis, incluindo os cogumelos, como psilocibina, o LSD, a ayahuasca ou substâncias semelhantes ali que estão dentro da ayahuasca, como a DMT. Outras substâncias já têm um potencial de dependência, então tem um uso clínico muito mais cuidadoso, como é o caso da ketamina, da escetamina, é o caso do MDMA, que já tem um potencial de dependência um pouco maior. Mas é preciso lembrar que a gente tem, então, um conjunto de psicodélicos que não tem um potencial de dependência caracterizado, classificado, pelo visto é um potencial irrisório, se é que existe. E tem uma substância com baixo potencial de dependência ou com algum potencial de dependência. Essas a gente tem que tomar mais cuidado, até porque algumas pessoas são mais propensas. Só que, curiosamente, quando a gente pensa em uso de medicamentos, e essa pergunta foi muito boa, a gente pensa naquele uso diário. É o que a gente está acostumado. Diariamente a gente usa. Os psicodélicos hoje, nos protocolos clínicos que a gente trabalha, a pessoa usa de 2 a 3 vezes na vida. Então, ela faz várias sessões de psicoterapia. Durante aquelas sessões, ela vai ter aquele uso, que são usos que podem demorar várias horas. Uma sessão com cogumelos mágicos, por assim dizer, com psilocibina, demora cerca de 6 horas, acompanhada pelos profissionais de saúde. Então, veja, são poucos usos e muitos usos de muita intensidade. É quase como se você fizesse ali 2 cirurgias durante esse tempo, mas você tem várias sessões de psicoterapia ao mesmo tempo. Então, com esse uso, não se encontra nenhum tipo de problema até hoje no campo de todos os estudos científicos, todos os estudos clínicos que a gente está acompanhando. Então, esse risco realmente, eu acho que, eu diria até mais do que só o risco de dependência. Os riscos físicos dessas substâncias são muito baixos. O maior risco
é o risco psicológico. Daí a necessidade realmente, quando a gente está pensando usos clínicos, usos em saúde mental, a gente tem esse acompanhamento em tempo real de profissionais capacitados para esse acompanhamento. Isso, novamente, isso muda a nossa lógica do campo da saúde mental, mas é algo que nos parece hoje consensual na comunidade científica. Tá certo, Fernando. Infelizmente, nosso tempo acabou. Está uma ótima conversa sobre esse tema, porque é um tema realmente que precisa ser debatido pela sociedade, né? De que tratamento de saúde mental que queremos, né? É um tratamento contínuo, muitas vezes para o resto da vida, ou algo que possa ser incluído, talvez não para todo mundo, não é isso? Com certeza. Dependendo do caso a caso, mas dessa forma um pouco mais dosada, né? Se é que a gente pode fazer essa relação com a própria palavra dose, um pouco mais dosada, com mais tranquilidade. A gente agradece muito hoje, viu, pela sua participação hoje. Muito obrigado, de fato, você tem toda a razão, o uso de psicodélicos não é para todos, não há referência para todos, não há indicação para todos, mas é um tema que é extremamente instigante, então eu agradeço novamente a possibilidade de estar conversando com vocês sobre esse tema. Tá certo. O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e os outros programas no site do Canal Saúde e no canal da emissora no YouTube. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 99701-8122, o DDD 021. E para continuar ligado na gente, acompanhe o Canal Saúde nas redes sociais. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!